Bom dia, irmãos. Vamos começar mais uma aula, da nossa escola dominical. E hoje nós temos, a volta dos nossos cultos presenciais, uma grande expectativa que nós temos. Que Deus nos abençoe nesse dia em todas as nossas atividades, o nosso retorno, E hoje nós vamos estudar a vida do Espírito. Nas últimas semanas, nós temos estudado os três inimigos da graça, que Paulo apresenta nos capítulos 5 a 7 de Romanos. E nós temos isso, que o primeiro inimigo da graça é a ideia que o crente pode perder a sua salvação. E nós vimos que isso não é possível, pois não é a nossa fidelidade, não é a nossa obediência ou a nossa perseverança que segura a nossa salvação. Mas quem segura a nossa salvação é a vida de Cristo, que está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E nós vimos que o segundo inimigo da graça é a libertinagem, a ideia de que, já que eu não posso perder a minha salvação, então eu posso aproveitar a minha vida. Não há problema em pecar, pois Deus vai me perdoar. E vimos que a grande motivação para não pecarmos é que o pecado causa a morte espiritual. Nós perdemos a comunhão com Deus. E o terceiro inimigo da graça é o legalismo, que nós vimos na semana passada, que é reduzir a vida cristã a uma lista de regras. E vimos que isso não é possível. Não é possível buscar a santidade através de cumprir a lei. E que isso, ao invés de trazer a santidade para as nossas vidas, ela desperta o pecado em nós e também gera morte espiritual. E hoje nós vamos começar a estudar o centro da vida cristã, que é o poder do Espírito Santo dentro de nós. E lembrem-se de que Paulo falou lá em Romanos 5:5 de que a vida cristã é basicamente o Espírito Santo em nossas vidas, derramando seu amor em nossos corações. Então, o foco do nosso estudo hoje é o dom do Espírito Santo, que os dons do Espírito Santo, a função do Espírito Santo dentro da nossa vida, dentro da vida cristã. E nós vamos começar a estudar com uma pergunta: quando é que o Espírito Santo veio para viver dentro do povo de Deus? E normalmente nós já vamos pensar o quê? Em Pentecostes. Foi lá que começou, lá que o Espírito Santo veio para habitar dentro do seu povo. Mas, de fato, essa pergunta ela é um pouco complicada, pois no Antigo Testamento aconteceram vários momentos, várias pessoas que receberam o Espírito Santo. Mas a grande parte, a grande maioria do povo de Deus não recebeu o Espírito Santo. E nós podemos ver que foi uma grande promessa que nós encontramos no Antigo Testamento. E isso pode criar algumas dificuldades, porque tem pessoas que entendem que as pessoas do Antigo Testamento receberam o Espírito Santo igualmente nós, como nós, apesar de tudo que a Bíblia diz em contrário, do que a Bíblia fala ao contrário. E o problema é que nós temos pessoas no Antigo Testamento que foram crentes, mas se pensarmos que a regeneração, como nós vimos lá em João capítulo 3, na história de Jesus com Nicodemos, acontece com quem nasce do Espírito, que a regeneração somente veio com o Espírito Santo.
Então, a grande maioria das pessoas do Antigo Testamento não foram regeneradas, não tiveram o Espírito Santo dentro deles. Mas mesmo assim, elas foram salvas. Todas as pessoas que creram nas promessas de Deus, essas pessoas foram justificadas pela fé, como a Abraão. E nós não temos nenhum texto mostrando que Abraão recebeu o Espírito Santo quando ele creu. Então, é um pouco complicado, porque tem pessoas que insistem que o Espírito Santo tem que regenerar a pessoa antes que ela possa crer. Mas a regeneração do Espírito Santo vem através do Espírito Santo habitar em nós. Então, nós não podemos dizer que essas pessoas nasceram de novo, que essas pessoas receberam uma nova natureza. Aquela nova natureza de quando o Espírito Santo vem morar em nós. Então, nós podemos ver no Antigo Testamento que a grande maioria do povo de Deus não recebeu o Espírito Santo, mas estava, mesmo assim, andando com Deus. Essa maioria era salva, mas eles não tiveram os privilégios e os benefícios que nós temos agora. Hoje, a aula de hoje, antes de nós continuarmos lá nossos estudos em Romanos, que nós vamos ver agora o capítulo 8, nós vamos ver alguns versículos, alguns trechos relacionados a esses assuntos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E nós podemos ver que, geralmente, os que receberam o enchimento do Espírito Santo no Antigo Testamento, isso foi algo temporário, normalmente. Por exemplo, os profetas, Balaão, Samuel, Zacarias, o Espírito veio e foi embora. Ele veio, deu a sua mensagem através do profeta e depois ele foi retirado. Nós podemos ver também que a mesma coisa aconteceu com homens de guerra. Várias vezes no livro de Juízes está escrito que o Espírito Santo veio sobre alguém e depois foi embora. Isso aconteceu, por exemplo, com Otoniel, Gideão, Jefté, Sansão. O Espírito Santo veio e depois foi embora. Mas algumas pessoas também receberam o Espírito como uma unção permanente. Por exemplo, a forma como foi escrito a respeito de José, lá em Gênesis 41, 38. Faraó perguntou: onde nós podemos encontrar um homem como este em quem mora o Espírito Santo? Moisés, lá em Números 11, 17, ele falou que recebeu o Espírito Santo e permaneceu nele. Nós temos também Elias, Eliseu, Ezequiel, Daniel, Miqueias. Todos esses profetas receberam uma porção do Espírito Santo e isso foi permanente. E um fato interessante no Antigo Testamento foram as pessoas que construíram o tabernáculo. Elas receberam o Espírito Santo. Êxodo 28:3 diz que Deus colocou o Espírito Santo sobre eles. Em Números 11, os 70 juízes do deserto receberam o Espírito Santo de uma forma permanente. E eles receberam o Espírito Santo de forma permanente para cumprir a sua função de juízes. As pessoas iam com suas queixas, com seus problemas, e um juiz consultava Deus. E Deus revelava a ele quem estava certo e quem estava errado.
e como ele deveria resolver o assunto. Assim, o Espírito Santo permaneceu sobre esse juiz, sobre esses juízes, né, os 70 juízes. Nós podemos ver que o Espírito Santo permaneceu em Josué, Números 27, 18 e Deuteronômio 34, 9. Vamos falar sobre isso. A Bíblia fala que Deus tomou uma porção do Espírito de Moisés e colocou sobre Josué. Nós temos também os exemplos dos reis. Saul recebeu o Espírito Santo e ele é uma das poucas pessoas que foi regenerada conforme o Antigo Testamento. Quando ele estava com Samuel e se levantou para ir embora, está escrito que Deus lhe deu um novo coração. E essa frase é uma frase de regeneração, um novo coração. Mas também, quando Saul desobedeceu a Deus, quando ele deixou de seguir o padrão de Deus, quando ele estava mais preocupado com as suas aparências, com as aparências do que com o seu relacionamento com Deus, Deus retirou o Espírito Santo dele e colocou no seu lugar um demônio para castigá-lo. Em 1 Samuel 16, 13, quem recebeu o Espírito Santo foi Davi. Davi recebeu o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo estava habitando permanentemente nele. E mesmo assim, no Salmo 51, Davi falou na sua oração a Deus: não retire teu Espírito de mim. Ele fez aquela oração porque ele já tinha visto o que tinha acontecido com Saul, quando Deus retirou o Espírito Santo de Saul e o entregou na mão de um demônio. E Davi não teve aquela ideia de que o Espírito Santo, de que ele tinha o Espírito Santo e o demônio não podia tocar nele. Ele teve medo de que acontecesse o mesmo que aconteceu com Saul. Ele não queria que isso acontecesse. Quando nós olhamos para Davi, nós sabemos que Davi foi um modelo, um tipo do Messias. E o enchimento do Espírito Santo na vida de Davi foi uma previsão do que iria acontecer com o Messias. Irmãos, esse é um resumo bem rápido das pessoas que receberam o Espírito Santo no Antigo Testamento. Quem recebeu de forma temporária e quem recebeu o Espírito Santo de uma forma permanente. Agora nós vamos olhar para a promessa da vinda do Espírito Santo, como Deus prometeu a vinda do Espírito Santo. E é interessante que Paulo falou sobre a restauração do Espírito Santo. Ele falou sobre isso. Restauração normalmente significa que alguém recebeu de volta o que tinha perdido. E a questão é, quando é que o ser humano teve o Espírito Santo e perdeu? E muitos teólogos entendem que quando Deus soprou o Espírito Santo soprou o Espírito dentro do homem lá na criação, nisso estava incluído que Adão recebeu o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente dentro dele. E quando ele pecou e morreu naquele dia que pecou, o que faz parte da morte espiritual, ele perdeu a presença do Espírito Santo dentro dele. E Eva perdeu a presença do Espírito Santo dentro dela. Mas nós temos no resto das Escrituras
a promessa que faz parte da restauração, que Deus está querendo restaurar a presença do Espírito Santo. Nós temos a promessa do Espírito Santo habitando dentro do Messias. Então eu peço, se os irmãos puderem, nós vamos ler vários textos agora, mas se os irmãos puderem abrir suas Bíblias em Isaías 11, nós vamos ler a partir do verso 1. Isaías, capítulo 11, verso 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Então, uma das funções do Messias, quando ele reinar, é ser juiz. E isso só faz sentido se nós aceitarmos o milênio, os 1000 anos em que ele estará reinando aqui na Terra. Mas não faz muito sentido se ele está falando sobre o céu. Porque senão nós precisaremos de um juiz para julgar os irmãos e impor a justiça, uma vez que nós estamos no céu. Mas uma das promessas é que o Messias vai ser um homem marcado pelo Espírito, e que esse Espírito tem esses atributos: sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Vamos agora para Isaías 42, 1. Isaías 42, verso 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará nem clamará, nem erguerá voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. E preste atenção como está escrito: porém nele o meu espírito. E quando nós olhamos para isso, parece que o momento que Cristo recebeu o Espírito Santo foi no momento do seu batismo, quando ele foi ungido como rei e profeta. E conforme Isaías 42, foi nesse momento que Jesus Cristo recebeu o Espírito Santo. Agora, Isaías 61, verso 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Quando nós olhamos aqui, nós podemos ver que o propósito da unção sobre o Messias era para que ele pudesse levar as boas notícias aos pobres, cuidar dos que têm o coração quebrantado. Jesus Cristo não começou seu ministério antes de ter sido ungido. Ele não começou a pregar a palavra de Deus
antes de receber o Espírito Santo. E essa unção, teve o propósito de fortalecê-lo para que ele pudesse ministrar, pregar a palavra de Deus entre o povo. Então, nós temos esses 3 trechos muito interessantes sobre o Messias e o Espírito Santo. Agora, um problema aqui é que nós não temos nenhum sinal da ação do Espírito Santo agindo em Jesus Cristo antes do seu batismo, mas está declarando que ele foi ungido. O Espírito Santo desceu, pousou sobre ele naquele momento. Mas qual é o problema de Jesus Cristo receber o Espírito Santo somente no momento do batismo? Então, Jesus seria divino mesmo se o Pai ou o Espírito Santo estivesse presente? Vamos supor. Mesmo que Jesus não tivesse a presença do Pai ou do Espírito Santo habitando nele, a essência de Jesus continuou divina? Ele era divino? Quando Jesus estava na cruz, o que aconteceu entre o Pai e o Filho? Houve o quê? Houve uma separação. O Pai virou as costas e rompeu comunhão com o Filho. No momento que Jesus foi abandonado por Deus, ele perdeu a sua divindade? Não, claro que não. Porque a sua própria essência, ele é divino. Ele sempre foi Deus. Ele é a segunda pessoa da divindade. Jesus é a palavra de Deus que veio e foi encarnada. Então, era impossível para Jesus perder a sua divindade. O que aconteceu, nós podemos ver isso lá em Filipenses, é que ele, Jesus, entregou nas mãos do Pai o uso da sua divindade. Jesus se limitou para viver nas mesmas condições que nós. É por isso que ele precisou da unção do Espírito Santo para fazer seus milagres, para fazer o seu ministério. E assim, ele serve como um modelo para todos nós. Se Jesus Cristo precisou da unção do Espírito Santo para fazer o seu ministério, quanto mais nós, quanto mais nós. Mas ele não poderia perder a sua divindade. Ele continuou como membro da Trindade, por sua própria natureza. Então, com o Pai ou sem o Pai, com o Espírito ou sem o Espírito, a essência dele continuou divina, mas ele deixou o uso de seus atributos nas mãos do Pai. Agora vamos ver agora a promessa do dom do Espírito Santo para nós. Primeiro nós vimos a promessa para o Messias e agora nós vamos ver a promessa do Espírito Santo para nós. Irmãos, se vocês fizerem uma pesquisa, um estudo sobre a palavra dom, existe 3 palavras que são usadas como dom. Uma fala que a salvação é dom de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Mas em quase todas as outras ocorrências, a palavra dom no Novo Testamento, dom, tem em vista o Espírito Santo. Ele é o presente de Deus para nós. E de fato, é ele que vai conduzindo a vida eterna para nós. Nós recebemos o dom da vida eterna através de receber o Espírito Santo.
Vamos lá para Isaías, capítulo 32, verso 14. Isaías 32, verso 14. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta. A cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. É interessante que ele fala que no fim dos tempos, quando Deus está derramando o Espírito sobre todo Israel, até os animais sentirão os efeitos disso. Isaías 44, 2. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na água seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. E aqui nós temos mais uma vez as bênçãos para a terra e também para o povo. Na restauração, a terra vai receber a água, mas os descendentes de Isaac, de Jacó, vão receber o próprio Espírito Santo de Deus. Então, o judeu sabia o que estava acontecendo através dessas promessas. Agora vamos para Isaías 59, 21. Isaías 59, 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Agora vamos para Joel, capítulo 2, verso 28. Um trecho da Bíblia que é bem famoso e que Pedro citou lá em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando ele pregou para o povo. Joel, capítulo 2, verso 28. Joel, verso 2, capítulo 2, verso 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então, o dom do Espírito Santo não é somente para o judeu, mas para todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes. Para os sobreviventes. E nós podemos ver que essa salvação aqui não é a salvação do inferno, mas dos seus inimigos. Mas também existe uma aplicação para ser salvo do grande inimigo, né? Do pecado e da morte, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, essa promessa de receber o Espírito Santo
não era somente para Israel, mas Joel profetizou que isso era também para os gentios. E quando nós olhamos para o sexto selo no livro de Apocalipse, nós podemos ver no capítulo 6 sinais sobre o sol, sobre a lua, e vem o grande e temível dia do Senhor. Vamos agora para Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Ezequiel 11, 19. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ele está falando sobre a vinda do Messias e o que Deus iria fazer para os que estão dentro do reino de Deus. E muitas pessoas vão perguntar: após a ressurreição, como é que não vamos mais pecar? Como é que não vamos estragar tudo de novo e começar do zero, tudo de novo? A ideia é que Deus vai fazer a provisão para que seu povo permaneça fiel a ele. Agora vamos para Ezequiel 36, verso 25. Ezequiel 36, verso 25. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. E aqui nós temos a mesma coisa. O que vai garantir a obediência do povo de Deus no futuro é a habitação do Espírito Santo dentro deles, retirando esse coração de pedra que está dentro de nós agora, para que possamos servir ao Senhor sem nenhum obstáculo, sem nenhuma coisa que nos seduzindo para não servir. Ezequiel 37, verso 13. Ezequiel 37, verso 13. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Um pouquinho para frente. Ezequiel 39, 28. Ezequiel 39, verso 28. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do Senhor, palavra do soberano, o Senhor. E agora um último texto, agora, irmãos, no Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 12,
verso 9, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias 12, verso 9. Zacarias 12, verso 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Irmãos, essa profecia em Zacarias 12, ela está se referindo ao fim dos tempos, quando os gentios vão atacar Israel. E não sei se todos assistiram, mas quem assistiu aquele filme do Indiana Jones e a Busca da Arca Perdida, o que aconteceu com aqueles alemães quando eles encontraram aquele personagem que saiu de dentro da Arca da Aliança? E quem escreveu esse filme, ele falou que tomou as suas ideias para o filme do que estava escrito justamente nesse capítulo 12 de Zacarias. Tá? É só uma curiosidade. E os judeus, eles vão ver aquele que eles traspassaram e vão chorar. Eles vão ver o que eles fizeram com Jesus Cristo e eles vão chorar. E eles vão reconhecer que Jesus é o Messias prometido. Mas em recompensa, naquele momento, Deus vai encher os judeus com o seu espírito. Deus vai encher os judeus com o seu espírito. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos essas grandes promessas. E Deus ia renovar a presença do Espírito Santo dentro do seu povo. Por um lado, ele fala muito sobre o povo de Israel, os judeus, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas, por outro lado, ele também fez essa promessa a respeito dos gentios. As nações também vão receber a unção do Espírito Santo. E agora nós vamos para o Novo Testamento para ver essas mesmas promessas. Quem foi cheio do Espírito Santo, por exemplo, no Evangelho de Lucas, antes do Pentecostes? Por exemplo, Lucas, capítulo 1, verso 41. Quando Isabel estava grávida, e Maria também, né? Maria foi visitá-la. Lucas 1, 41. Lucas capítulo 1, verso 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E o que aconteceu? Ela profetizou. Esse mesmo capítulo, no verso 67, vai falar sobre Zacarias, foi cheio do Espírito Santo. Verso 67, seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Verso 80, agora falando a respeito de João Batista. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Lucas 2, verso 25 a 27. Simeão foi cheio do Espírito Santo. Verso 25. Lucas 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso,
e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. E o interessante é que todas essas pessoas, quando foram cheias do Espírito Santo, elas profetizaram. O Espírito Santo falou através da boca dessas pessoas, revelando a palavra de Deus. Nós podemos ver o Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus Cristo. Como nós já falamos, Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo no seu batismo. Isso está em Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22 e João 1,32 e 33. Irmãos, agora vamos lá para Atos 10, verso 37, quando Pedro pregou. Olha só o que fala Atos 10, 37. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Irmãos, aqui só um parêntese. O batismo de João não foi um batismo cristão. Quem fala que João Batista foi o primeiro batista tem que prestar atenção que no Novo Testamento o batismo de João é diferente do batismo de Jesus. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E aqui nós podemos ver claramente a Trindade. Ele começou o seu ministério e atos de poder somente depois que ele foi ungido com o Espírito Santo. Mas não era somente ele e o Espírito Santo andando juntos. O Deus Pai também estava com ele. Em Mateus 3, ele foi levado pelo Espírito para ser testado no deserto. Lembre-se disso, meus irmãos. Pode ser que o próprio Espírito Santo leve você para ser provado. É por isso que na oração dominical nós dizemos: não nos leve para que sejamos tentados pelo diabo, pedindo a Deus que não sejamos tentados. Por outro lado, é interessante comparar também Mateus 4 com Marcos 1. Em Mateus 4, o Espírito Santo que guiou Jesus para o deserto. Mas em Marcos capítulo 1, diz que ele foi que o Espírito o impeliu, empurrou Jesus para o deserto para que ele fosse testado, tentado. Agora vamos para Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo. Lucas 10, 21. Naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo. João 3,34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito Santo sem limitações. E mais uma vez, essa ligação entre a unção do Espírito Santo e pregar, ensinar, profetizar a palavra de Deus. Essa unção não era tanto a transformação da vida das pessoas, mas a capacitação para servir a Deus, pregando a sua palavra. Então, essa é a obra do Espírito Santo
na vida e no ministério de Jesus Cristo. E agora nós vamos olhar para as promessas da vinda do Espírito Santo dentro do ministério de Jesus Cristo. Em Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3, em todos os três sinóticos, João Batista pregou: eu vos batizo nas águas, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Irmãos, nós fazemos assim tanta coisa, tanto barulho sobre o batismo nas águas, mas de fato, o batismo importante é o batismo do Espírito Santo. E o batismo nas águas, o batismo de Jesus, é o símbolo do batismo do Espírito Santo. Através do batismo do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo. Somos fortalecidos pelo Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. As bênçãos de Deus vêm para nós através do Espírito Santo. E Jesus Cristo prometeu isso. Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nós podemos ver em João 4:10 sobre o que o Espírito Santo vai fazer. E João 7:39, que nós vamos olhar daqui a pouco também. Junto com essa promessa de receber o Espírito Santo e a promessa do nascimento pelo Espírito Santo. João 3, versos 5, 6 e 8, nós podemos ver isso. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nós que somos cristãos, nós temos duas naturezas dentro de nós. A velha natureza pecaminosa que nós temos recebido de Adão e a nova natureza santa e maravilhosa que temos recebido através do nascimento do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fez dentro de nós. Então, o Espírito Santo não era somente para Jesus. A promessa que temos é o fortalecimento pelo Espírito durante as tribulações. Lucas 12, verso 11 e 12. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Irmãos, isso não significa que naquela hora você vai escapar ileso, você não vai morrer. Estevão, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus e pregou muito bem. Ele calou as bocas dos seus inimigos, mas ele provocou a sua própria morte. Não é que a unção do Espírito Santo vai impedir de sermos mortos, mas é que se precisamos testemunhar, mesmo que sejamos mortos depois, nós vamos falar as palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Quando olhamos para o Evangelho de João, nós temos mais versículos ainda que falam sobre a recepção do Espírito Santo. João capítulo 3, versos 5 e 6. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aqui nós temos um paralelismo. Nascer da água nascer da água é nascer na carne, não é nascer do batismo.
Não são as águas do batismo que fazem isso. A água é um eufemismo, uma figura de linguagem para o sêmen do seu pai. Então, ele está afirmando que nós temos duas naturezas. A natureza que veio através da água do pai, que gerou a nossa carne, e a natureza de quem nasce do espírito, que é espírito. Na teologia de João, nós temos duas naturezas. A velha natureza que recebemos de Adão e a nova natureza que nós recebemos pelo Espírito Santo. Verso 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Tal pai, tal filho. O Espírito Santo tem essa habilidade. Ele chega, faz sua obra e vai embora. Ninguém pode explicar nem controlar o movimento do Espírito Santo. A mesma coisa com os servos do Senhor. Seremos levados, guiados pelo Espírito Santo para ir exatamente onde ele, o Espírito Santo, quer que nós vamos, quer que nós iremos. João 4:10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Essa linguagem de água viva vem daquelas promessas do Antigo, daquelas profecias do Antigo Testamento, que compararam o batismo do Espírito Santo com a água. Jesus Cristo aqui está aproveitando de uma linguagem que vem diretamente das profecias do Antigo Testamento. Verso 11. Disse a mulher: o Senhor... Agora, nós estamos em João capítulo 4, verso 11, na história da mulher samaritana. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? A ideia aqui é de água corrente, como um rio. Verso 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E aqui, essa mulher samaritana, ela está querendo provocar uma briga, está cutucando Jesus, porque ela teve ascendência de Abraão, Isaac e Jacó, mas ela também teve ascendência dos pagãos, dos gentios, porque os samaritanos eram um povo misturado. Então, ela está querendo provocar uma briga aqui. Verso 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E é interessante que ele usa o presente aqui. A ideia é que quando nós estamos bebendo a água viva, bebendo do Espírito Santo, nunca mais teremos sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E nós podemos ir então agora para João 7:38 para responder o que é essa água viva. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E nós nos lembramos do que ele falou: eu vou para o Pai, porque se eu não for para o Pai, eu não posso mandar o Espírito Santo para vocês.
nós pensamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm que estar todos presentes no mesmo lugar. Mas aqui, Jesus está dizendo que precisa ir embora para que o Espírito Santo pudesse vir. João 14, 15 e 16, esses 3 capítulos, provavelmente nós temos mais teologia sobre o Espírito Santo do que em todos os outros evangelhos juntos. Esses 3 capítulos. Olha só, João capítulo 14, verso 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, nós temos aquela promessa. Era necessário para Jesus ir para o Pai, mas chegando lá, ele teria liberdade para pedir ao Pai para mandar para os discípulos de Jesus, né, o Espírito Santo. Mas nós também precisamos ter cuidado aqui, como João 14, 15 e 16. Nós podemos, nesses capítulos, tirar aplicações para nós. Eu posso aplicar esses versículos para mim, mas o foco desses 3 capítulos não somos nós, são os apóstolos. São os apóstolos. Jesus está falando e direcionando essas palavras aos apóstolos. Você pode se lembrar quando Jesus fez na sua oração, lá no capítulo 17, a conhecida oração sacerdotal. Ele falou sobre eles, os apóstolos, aqueles que o Pai me deu, que sejam unidos e tudo mais. E depois, mais para o final da oração, ele falou: eu oro não somente por eles, né, os apóstolos, mas também para aqueles que vão crer em mim através deles. Nós somos aqueles que iriam crer depois. Então, o que Jesus falou em João 14, 15 e 16, o foco são os apóstolos. E nós não estamos presentes até chegar ao capítulo 17. Mesmo assim, nós podemos ver que a presença do Espírito Santo é igualmente importante para nós. João 14, 26, uma promessa para os apóstolos. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Irmãos, essa é a promessa da inspiração dos evangelhos. Mateus e Marcos, que era discípulo de Pedro, e também João. O que nós temos aqui é a garantia da inspiração dos livros dos apóstolos. O Espírito Santo não ia somente ensinar coisas novas aos apóstolos, mas ia fazê-los se lembrar de todas as coisas que Jesus disse. Aqui nós temos a promessa da inspiração das Escrituras. João capítulo 15, verso 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Nós não podemos dizer que estamos com Jesus Cristo desde o princípio, mas os apóstolos, eles sim, eles estavam desde o princípio do ministério de Jesus. E o que nós temos aqui é a promessa da unção dos apóstolos, para que eles fossem totalmente inspirados nas suas mensagens sobre Jesus Cristo.
e assim protegidos contra qualquer possibilidade de erro. João 16, 12. Já estamos terminando, irmãos, que o tempo já está estourando. João capítulo 16, 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Pergunta: por que nós temos tantas afirmações sobre a inspiração dos escritos e ensinamento dos apóstolos? Porque nós não encontramos trechos parecidos com esse nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas? E a resposta é que na época de João, que foi o último evangelho escrito, os gnósticos estavam se levantando, estavam surgindo e questionando a inspiração da Bíblia. E os gnósticos, estavam atacando os apóstolos, dizendo que eles eram tão inspirados quanto os apóstolos. E o que eles escreveram era coisa limitada. E que, de fato, o Espírito Santo estava dando novas revelações aos gnósticos. E João está aqui citando o que ele ouviu naquela noite, reconhecendo que as palavras de Jesus eram uma defesa perfeita, protegendo os apóstolos contra os ataques dos inimigos, negando os escritos apostólicos e a sua inspiração. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui, porque ainda nós precisamos ver o cumprimento, como se deu o cumprimento dessa promessa do Espírito Santo, tanto as promessas do Antigo Testamento, como nós acabamos de ver agora, as promessas que foram feitas durante o ministério de Jesus. E na próxima semana, se Deus assim o permitir, nós vamos continuar então vendo agora o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo e também nós vamos voltar lá para Romanos, capítulo 8, para ver como isso funciona em nossas vidas, tá bom? E vamos terminar então com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, que ela é tão clara e nos mostra tudo o que o Senhor prometeu, desde lá do Antigo Testamento, como o Espírito Santo tem agido durante toda a história. E nós podemos ver como tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu e está se cumprindo, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos leva para mais próximos de Ti. Senhor, abençoa a vida de cada um que participou desses estudos, Senhor. Que a Tua palavra também possa estar agindo, transformando essas vidas. Abençoa, Senhor, o culto que teremos a seguir, o retorno das atividades da nossa igreja. Que tudo possa ser feito para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, que todos tenham um bom domingo.